Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí com um leve atraso de 1 minuto, né? Não mais do que isso, para começar aí a nossa aula de hoje. É uma aula aberta, né? Aí focada no concurso para ICOR. A gente não está só, a aula não só é aberta, como também é extremamente corrida, considerando que a nossa prova está muito em cima, né? A prova, se eu não me engano, já é no final de julho. Confere? Todo mundo está me escutando bem? O áudio está chegando tranquilo? Só conectar aqui meu Bluetooth, porque eu ainda estou sem áudio de retorno de vocês. Beleza? Conectando aqui. Tudo tranquilo? Vou colocar aqui na caixinha. Prontinho. E agora já vai dar certo. Prontinho. Conectando. Bora lá. É, Todo mundo aí já é concurseiro de longa data, concurseiro raiz, está chegando agora, já conhecem a banca, qual é a expectativa? Nada. Todo mundo já é concurseiro há muito tempo, já sabem da concorrência. Bem, vamos lá. Nós somos o curso IB, né? Eu sou o professor Brando, de Conhecimentos Gerais e Atualidades do IB, para os cursos online, presenciais, eu não sei como é que está ainda, tá? E aí nós temos aqui uma apresentação, uma breve apresentação sobre quem é o IB, e aí na sequência nós começamos o nosso trabalho. Tranquilo? Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint para apresentar os resultados aí do curso IB. Prontinho, deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá. Hoje nós temos aí no material, você recebeu o material acho que há pouco tempo, você deve ter visto aí que nós temos 20 questões, né? Eu tenho a pretensão de resolver as 20 questões, até porque eu não tive tempo hábil de fazer o gabarito. Então, a gente resolve todas as questões aqui, beleza? Prontinho, todo mundo está visualizando. Nós já temos aí a banca definida, é a UPA. O IB já tem uma história com a UPA já faz algum tempo, né? Eu, pelo menos, estou no IB faz 4 anos já. E aí nós já temos muitos concursos que nós trabalhamos com a UPA, né? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa banca, né? Mas aí, concurseiro raiz e professor também pode escolher a banca, infelizmente. E aí ela tem umas questões, especialmente no que serve de atualidade, de usar questões extremamente recentes. Uma semana, 5 dias, 4 dias antes da prova, ainda é passível de cair e ela busca ali sempre informação muito bem alicerçada sobre os municípios. E às vezes vai ali no rodapé, né, no rodapé da informação que acaba atrapalhando a vida de um ou outro candidato, né? Nós temos aí ICO, na sequência Eusébio, AMT, né, a Autarquia Municipal de Trânsito, esperando a liberação do concurso para as outras áreas, saúde e educação principalmente. Na no trilho, nós temos Juazeiro e Croatá, alguns esperando a definição de banca, né? Mauriti, Assaré também, as duas estão na agulha para sair, talvez com Supan, talvez a própria UPA, Beberibe e Aquiraz, né? Aquiraz vai ser um grande concurso aqui na região da Grande Fortaleza, a antiga região metropolitana, né? Pentecoste e Baturité, Baturité na região serrana, do maciço, né? Piqué Carneiro, Lavras da Mangabeira, Maranguape está anunciado há bastante tempo e o concurso de Itaitinga já foi publicado. Só que foi publicado para a área de educação, né? Para pedagogos e pedagogas. Mas se aguarda ainda um concurso, ainda também na área de educação, para conhecimento específico e também para outras áreas, educação, segurança, trânsito, certinho? Nós temos aqui na agulha Ipaporanga, já foi assinado a petição, né? O prefeito já assinou. A Caraú está caminhando no processo de escolha de banca. Farias Brito já aconteceu há 2 semanas e vai acontecer também Câmara Municipal de Farias Brito, certinho? Já aconteceu, provavelmente também será UPA. O concurso foi. Alô? Alguém falou aí, eu não sei quem é.
Eu voltar aí para vocês. Cadê? Opa, quem foi que falou, gente? Câmara Municipal de. Pronto, tranquilo. Câmara Municipal de Farias Brito, né? Eu espero que seja a UPA, quem já está com o material tudo em cima de Farias Brito. É só pegar as questões do último concurso, inserir nosso material e bola para frente. Tranquilo? Estou ligeiramente acelerado, só para dar esse preâmbulo do que é o IB, para nós entrarmos no nosso curso propriamente dito. Tranquilo? Pode ser assim? Mas se o vídeo estiver muito acelerado, vocês me digam, que aí eu desacelero. Beleza? Vamos lá. É só o preâmbulo. O conteúdo de cor a gente vai fazer agora, já já, em 2 minutos. Prontinho. Aqui voltando para o meu compartilhamento. Eu espero que todo mundo esteja visualizando. Prontinho. Estou aqui. Né? Passamos já por tudo isso. Maranguape, Tianguá, Farias Brito, Tauá, cedro, mas o cedro pernambucano, não o cedro cearense, salitre e tarrafas, né? Vocês estão vendo que tem muita coisa dentro da mesma região, tem muita coisa da região centro-sul e do Cariri cearense. Eu digo Cariri cearense porque nós temos o Cariri cearense, pernambucano, paraibano e piauiense. Então tem muita coisa dentro dessa região. E aí os feitos, né? Os acertos do IB nos últimos anos. Então, nós temos aí, ó, Nova Olinda, né? Primeiríssimo lugar em Nova Olinda. Vou trocar a cor desse pincel, né, dessa caneta, que está em tom de vermelho, e aí colocar vermelho, vermelho vai ficar estranho, né? Vamos lá. Nós tivemos aí Nova Olinda, 2025, né? Agora recentíssima, ainda não saiu o resultado. Cadê minha caneta, meu Deus? Agora bugou a caneta. Só um minuto. Pronto. Vou colocar aqui a minha cor. Quero verde. Deixa eu ver. Caneta, verde. Pronto. Visualizando a minha caneta. Deixa eu colocar aqui essa. Pronto. A mesa está querendo bugar. E... Só um minutinho, gente. Só conectar e desconectar aqui a minha mesa. É, nada feito. Mas bora lá. Se essa mesa quiser trabalhar, aí ela trabalha. Né? Que droga. Não entendi agora. Bem, vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro lugar. Nós tivemos primeiro lugar em Pindoretama, primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Jaguaretama, em Barro, Mombaça, Tapajé, Jucás. Ou seja, nós não temos um curso apenas, né, em uma região do Ceará. É o Ceará inteiro. Você está vendo aí Jijoca de Jericoacoara, no litoral norte cearense, Nova Olinda, na região do Cariri, Granja, no litoral, Jaguaretama, mais próximo do Sertão Central, Barro, mais chegando nos Inhamuns, Itapajé, já no Sertão Norte, Jucasa, Copiara, Porteira e por aí vai. E aqui, os nossos aprovados, né, recentes. Nós temos aí, em primeiro lugar, em Olinda, nível médio, acredito eu, agente administrativo, né, e nível superior, aí para psicóloga. Então, nós jogamos em todas as frentes, fundamental, médio e superior. Nossa lista novamente aqui, né? Como funcionam as nossas aulas? Todas as aulas são ao vivo. Vocês viram que a minha mesa bugou. Isso foi ao vivo e a cores. Não tem para onde o cara correr, né? Ah, eu não pude assistir. Eu ia assistir a minha novela. Eu cheguei tarde da faculdade. Cheguei morto de cansado, sei lá do que. Não tem problema. Não assistiu no dia, a aula fica gravada para você assistir no dia que der certo aí para você sem nenhum problema, certinho?
Brando, resolvi uma questão, estou na dúvida. Eu juro que eu não entendi essa questão nem por decreto. Não tem problema. Pega essa dúvida, manda aí nos grupos de WhatsApp, e aí, na medida máxima do possível, mais rápido possível, o professor vai lá e vai dirimir, vai resolver a sua dúvida. Tá? Grupos de WhatsApp e material em PDF atualizado. Até porque, se você procurou algumas questões sobre o município de Icó, você deve ter tido algum trabalho em encontrar. Então, muitas questões são, inclusive, elaboradas. Simulado e revisão final, né? Na prova de Jijoca de Jericoacoara, nós somos muito felizes nesse ponto, né? Caiu todos os assuntos, de passagem, mas caiu uma questão que era ipsilíteris. Do jeito que estava na nossa revisão, no nosso simulado, caiu lá na prova, que foi a questão sobre o aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, né? Se você conhece Jericoacoara, você vai lembrar que Jericoacoara não tem aeroporto. O aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, na verdade, é no município vizinho, é em Cruz, beleza? Que estava lá no nosso simulado. Nosso material, apostila em conhecimentos gerais, um caderno UPA 2024-2025, tá? Português também, conhecimentos gerais, português e provas dos 2 últimos anos, com as questões gabaritadas, nossos simulados, tá? O nosso simulado, costumeiramente, nós elaboramos todas as questões, fazemos a correção também desse simulado, né? E aqui a nossa central de vendas, né? Nós estamos aí no processo de formação de turmas. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp aí para a galera da central de vendas, né? E aqui também o link para nós acessarmos os nossos grupos. O IB existe fisicamente, eu tenho que dizer isso para você não pensar que é só mais um curso online que pega seu dinheiro e desaparece no oco do mundo. Está aqui o IB, está aqui o chefe, né? Aqui era um aulão para Polícia Militar, professor parceiro nosso aí, né? O Rafael Rocha, também que é assessor político, né? E nós voltamos aqui para o início e voltamos para vocês, para nós começarmos a nossa aula propriamente dita. Beleza? Deixa eu ver, chegou mais alguém? Pá, 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 pá. Todos esses municípios, deixa eu ver como é o nome do cara. Arthur, mas aí tem um problema. Deixa eu te contar um negócio da UPA. A UPA ela não disponibiliza a prova dela em PDF nem por decreto. Então, o que acontece? Um aluno nosso faz a prova, nós pegamos a prova, digitalizamos. Né? Eu, particularmente, muitas vezes digito as questões da prova e já deixo a prova no jeito, né? E nós também, costumeiramente, comentamos as nossas questões, né? Até porque há uma cortesia que é comum ao IB, lembrando que é cortesia, não é obrigatoriedade nem do professor nem do curso, né? Da interposição de recurso. Às vezes uma questão foi ali mal construída, tinha uma resposta estranha, a resposta não batia com o gabarito, ou o gabarito preliminar veio numa composição para lá de estranha, aí o que a gente faz? Interpõe um recurso. Né? Se a banca acatar o recurso, porque aí tem esse problema também. Né? Às vezes nós interpomos um recurso, mas aí a banca não acata e não apresenta nenhuma justificativa. Ó, recurso foi indeferido. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Quem faz isso é as grandes bancas, né? A FGV, Sebrae e tal, geralmente ela coloca a interposição de recurso e diz o motivo pelo qual o recurso não foi aceito. Tranquilo? Podemos começar? Eu preparei um PowerPointzinho, tá? Dos conhecimentos gerais aí de cor, né? Mas as nossas questões nós vamos resolver num e-book, tá? Nós vamos resolver no Word para deixar marcado e aí depois a quem tiver interesse a coordenação disponibiliza para vocês. Pode ser assim? Tranquilo? Pronto, para não ficar cansativo para ninguém. Deixa eu antecipar.
Todo mundo já se inscreveu aí para o concurso? Todo mundo está inscrito já? Existe uma possibilidade da prova ser adiada? Jeff, pronto. Pronto. Existe, né? Então, assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês viram que o concurso de Tianguá, a prova foi adiada para aumentar as inscrições. Vários concursos também tiveram isso, porque o lapso de tempo, né, entre a publicação do edital e a realização da prova é muito curto. Muito curto. Você tem aí, basicamente, 40 e poucos dias. É basicamente isso, quase. 50. É dia 27, confere, 27 de julho, a prova. 20 é domingo, eu vou estar no Rio Grande do Norte fazendo prova também. Então, 27 é domingo, né? É o último final de semana, dia 10 e dia 20 de julho. Gente, dia 20? Minha Nossa Senhora. Eu achei que era 27. Porque dia 20 eu vou estar fora, né? Eu não vou estar aqui no estado. E agora sim, agora a hashtag bateu o desespero valendo. Tá, duas datas. Mas a primeira é dia 20 e a segunda é dia 27 ou a primeira é dia 10? Pronto. 20 e 27. 20 é fundamental e médio ou é superior? 20 é superior. Então bora ligando de novo o modo desespero, né? Porque o bicho vai pegar. E vai pegar valendo. Motivo: o prazo é muito curto. Então, considerando isso, vamos trabalhar, meter a sola. Deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso PowerPoint de hoje. Vamos lá. Deixa eu só fixar aqui. Pá, 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 pá. Prontinho. Vamos lá. Nós temos aí o município de Icó, né? Muita gente fala, tem muito material aí disponível nas redes sociais do Icó e tem muita coisa boa. No entanto, infelizmente, também tem muita coisa ruim, para a tristeza nossa. Então, vamos trabalhar com o que é bom, o que é ruim, nós descartamos. Pessoas, por favor, mutem os vossos microfones para não dar interferência do lado de cá. E tem alguém aí apresentando também junto comigo, está atrapalhando a minha vida. Eita, Jesus. Vamos lá. Começando, está todo mundo visualizando, tá? Inclusive, nós temos aqui. Deixa eu sair daqui, deixa eu só fazer um ajuste, gente. Essas letras aqui ficaram estranhas, não sei por quê. Deixa eu só dar um espaço aqui. Pronto. Umas coisas acontecem ao vivo, nós consertamos também ao vivo. Não tem choro, nem tem vela. Prontinho. Continuar. Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos lá. Agora sim, já consertei meu PowerPoint. Vamos lá, a nossa apresentação. Opa, alguém mandou aqui uma mensagem, não sei o que foi. Tá, pronto. Fala, Pablo. Pablo levantou a mão e não sei se estou brincando e tal. Bem, vou acelerar aqui o processo, porque senão a gente não consegue bater as 20 questões, não. Meninos, meninas, vamos embora. Olha só, nós temos aqui no nosso PowerPoint, vamos começar bem, mostrando o brasão do município de Icó, certinho? Se tem um assunto que cai com muita frequência nas provas que abordam os conhecimentos gerais, é justamente a história do brasão, né? Salvo engano, agora no município de Farias Brito, prova de ensino médio, eles haviam colocado que no brasão de Farias Brito existia, né, a presença de um pé de fumo desse lado aqui, ó. Só que não era fumo, era milho e algodão, né? Então,
Vamos analisar o brasão por partes. Primeiro, o estilo do brasão, ó. Isso aqui, ó. O brasão de Icó é do estilo ou do escudo português, espanhol, Flamengo, cuidado, Flamengo é holandês, ibérico, peninsular ou boleado. Qualquer um desses termos vai definir o escudo de Icó. Em cima, a presença católica, né? O Brasil segue sendo o maior país católico do mundo. O número de evangélicos cresce todo dia, mas ainda há uma predominância de catolicismo no Brasil, né? Você está vendo aqui a coroa e uma razão da santa de evocação, né? E tal, presença católica no processo de ocupação do ICO, aqui, ó, presença católica e devoção, né? Nós vamos ver aqui seis estrelas representando os distritos, e daqui a pouco eu vou falar num bucho que tem nesse assunto, beleza? Depois, nós vamos ver aí a participação do trabalho de brancos e negros no processo de construção e desenvolvimento de ICO. Não estou dizendo que a relação entre brancos e negros era tranquila, de jeito nenhum. Depois, nós vamos ver aí milho e algodão, vocação agrícola, especialmente no século XIX, quando nós tivemos o crescimento, né, da produção de algodão no Nordeste, com destaque para o Ceará, a história da criação do tal do ouro branco, em que o Ceará começava a produzir e vender esse algodão para o mercado europeu, certinho? E nós vamos ter aqui embaixo, na epígrafe, a data da criação da vila, da instalação da vila. A vila foi instalada em 4 de maio de 1738. 4 de maio de 1738. A criação remonta a 1735. Então, muito cuidado. Por quê? Porque Icó é a terceira vila mais antiga do Ceará. Só vai perder para duas. A vila de Aquirás, a primeira vila instalada no Ceará, e depois a vila de Nossa Senhora, de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que vai dar origem à cidade de Fortaleza. Tranquilo? Ah, o desenvolvimento de Aquirás, você está vendo aí, ó, Icó destacada no mapa, e bem aqui em cima nós vamos ter uma expressão que são os aldeamentos, né, e povoações. Então vamos por partes. Deixa eu voltar aqui para vocês, para demarcar o nosso ritmo. Prontinho, tranquilo. Até aqui, pessoas, tudo de boa, tranquilo, mantemos esse ritmo, aceleramos, desaceleramos. Digam aí, mantemos o ritmo, né? Vamos lá. O que era o aldeamento? Durante o século, e aí uma dica para vocês, cuidado com essa história das datas, tá? É muito comum que a banca mude a data. É uma sacanagem com um cara que vai fazer prova, que tem uma quantidade gigantesca de datas que você tem que recordar. Então vamos lá. Durante o século XVII, 1603, começa o processo de ocupação do Ceará Grande. O Ceará começa a ser ocupado no século XVII. Tá? Durante o século XVIII, quando é que começa o século XVIII? 1701. Vai de 1701 até 1800. Dentro desse período, né, havia um desenvolvimento de um ciclo econômico. Cuidado, eu tenho uma diferença entre ciclo econômico e atividade econômica. Ciclo econômico é contínuo, não para. Cana-de-açúcar, ciclo econômico. Café, ciclo econômico. Algodão, ciclo econômico. Gado, ciclo econômico. Pau-Brasil, atividade econômica. A atividade econômica, ela pode deixar de existir, ela pode cessar. O ciclo, não. Então, cuidado, faça essa distinção na hora da prova. Durante o século XVII, tá, de 1601 até 1700, a região que hoje nós temos Icó, já havia presença portuguesa, já havia
destinado para aquela região uma entrada. E aí, de novo, a distinção. Entrada é uma expedição financiada pelo governo. Bandeira é uma expedição particular. Tranquilo? E antes da chegada dos colonos com gado, nós tivemos a presença dos religiosos, especialmente os jesuítas, os ignacianos, tá? Que vinham para o Ceará no intuito de catequizar, de amansar os indígenas bravios que existiam na região. Tranquilo até aqui? Seguimos? De boa? Então vamos embora. Deixa eu só colocar meu PowerPoint aqui no meio do mundo. Vamos seguindo. Vamos lá. Voltando para o nosso PowerPoint, você vai ver aqui, né? Primeiro o brasão, e aqui a etimologia da palavra Icó, certinho? Está lá presente no IPES, vou até usar aqui meu marca-texto, ó. Água ou rio da roça. Por que isso? Porque grande parte da, do nome dos municípios cearenses tem origem indígena. Nessa região, nós íamos ter aí a presença dos indígenas classificados como tapuias. O que eram os tapuias? Os indígenas cearenses estavam divididos em dois grandes troncos. Os do litoral, mais comumente identificados com o tronco tupi, tá? E os do interior, mais identificados com o tronco tapuia. Tapuia significa língua travada, língua presa. Então havia uma rivalidade natural entre o grupo do litoral e o grupo do interior, tá? Se degladiavam constantemente. E aí, essa nação, né, a nação Cariri, Icós, se desenvolveu às margens do Rio Salgado, que é o principal afluente do Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é o maior rio do estado do Ceará. Você está vendo aqui, ó, bem aqui no canto, tá? Toda essa porção aqui, ó, é o Rio Jaguaribe, começando em Tauá, terminando na região do Aracati. E quase no meio do rio, nós vamos ter aqui o município de Icó. Ele está dentro da bacia hidrográfica do Jaguaribe, com destaque para a bacia hidrográfica do Rio Salgado. Os indígenas que ocupavam essa região eram principalmente esses quatro grupos: Icó, Icozinho, Janduim e Quixelô. Tanto é que durante o século XVII e no final do século XVIII, os indígenas ou povos originários janduíns, também chamados de cariris, eles vão atacar a vila do Aquiraz, né? A chamada Confederação dos Bárbaros. Então, vem comigo. A ocupação da região onde hoje nós temos o município de Icó, ela está vinculada a um ciclo econômico que tem início no final do século XVII e início do século XVIII, que é o ciclo econômico do gado. Quando se fala de ciclo econômico do gado, nós temos que recordar de antemão que, para que o gado pudesse existir, eu tinha que conduzir esse gado junto às grandes massas de água, né? Por isso, a ocupação do Ceará ela aconteceu de forma diferente da ocupação do Brasil. O Brasil foi ocupado do litoral para o sertão, né? E o Ceará de Açúcar foi ocupado do sertão para o litoral. Dentro desse contexto, nós tínhamos a chamada colonização do sertão de dentro e a colonização do chamado sertão de fora. O que era isso? Dois grupos conduzindo gado, tanto o grupo pernambucano quanto o grupo baiano. Você vai ver, entre outras coisas, de que o formato dos estados nordestinos ele é irregular, né? O Ceará é largo no litoral e vai afunilando na porção sul. O Piauí é estreito no litoral, porque o Piauí não tem litoral. O litoral piauiense, na verdade, é do Ceará, ali do município de Granja, que nós já fizemos concurso lá também, né? E ele vai alargando no meio. Isso porque tem a ver com o processo de ocupação dos condutores de gado, que partiram a partir do Rio São Francisco.
chamado de Rio da Integração Nacional, Nilo Brasileiro, ou Rio dos Currais. No Ceará não foi diferente. O rio Acaraú mais na porção norte e na porção de Icó, e já chegando também no Sertão Central, nós vamos ter aí o rio Jaguaribe. Antes desse processo acontecer, olha quem já estava presente no Ceará, ó. Uma entrada, ou seja, uma expedição financiada pelo governo. Bartolomeu Nabo Correia, ó que período, ó. 1684. A história do Ceará oficial começa em 1603. Nesse período, a povoação recebe uma denominação que ainda não era oficial. Cuidado, tá? Se cair na nossa prova, qual a primeira denominação? Aí tem que dizer se é oficial ou não. A primeira denominação não oficial não era da vila, era tão somente de uma povoação que se formava, Arraial Novo dos Icós. E quem eram os Icós? Os indígenas que ocupavam a região, ali no tronco Cariri e Icós. Tranquilo? Então, a ocupação da região do Icó se deve ao ciclo econômico do gado, à ocupação da pecuária, final do século XVII, início do século XVIII. Tranquilo? Bora lá. Depois que a ocupação ela vai se formar, ela vai se fortalecer, aí se tira a denominação de Arraial dos Icós para Arraial Novo, até que se estabelece um núcleo religioso. Então, o que é que era muito comum no processo de ocupação brasileiro e no processo de ocupação nordestina, tá? A região era ocupada inicialmente como um núcleo religioso. Se estabelecia uma capela, vinha um padre, vinha um pároco, vinha um jesuíta, também no intuito de catequizar os indígenas. Para quê? Para diminuir o impacto que acontecia com o avanço do gado. À medida que o gado avançava, a cultura indígena ia sendo destruída e os próprios indígenas, o povo originário, também eram destruídos. E é nesse contexto que é considerado como fundador Francisco Montes e Silva. Guardem esse sobrenome, Montes, tá? Que aconteceu um evento no Ceará que foi o conflito entre Montes e Feitosas, que repercutiu não apenas em Icó, repercutiu em Tauá, repercutiu em toda a porção nordestina. Tanto é que esse conflito ele é chamado de conflito da pá de cal, porque indígenas são utilizados como soldados aqui. Originalmente, né, os Feitosa vêm da Europa, os montes vêm de outra província e se alojam, se determinam ali no Alto Jaguaribe. Quando a gente fala de Alto Jaguaribe, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Pronto. Está aqui o Sarazinho de Açúcar, né? Minha mesa digitalizadora morreu aqui. Pronto, está aqui. Cearazinho de Açúcar. Aqui tem o Jaguaribe, né? O ponto final do Jaguaribe é o Baixo Jaguaribe, a nascente é o Alto Jaguaribe, e essa região aqui é o Médio Jaguaribe, onde está situada Icó. Então, os montes se alojaram aqui, no Alto Jaguaribe, porque era estratégico, né? E daí podiam estender a sua influência para várias regiões da província do Ceará Grande. Tranquilo? Vem comigo. Dentro desse contexto, lá no início do século XVIII, né, é estabelecida uma capela, Capela de Nossa Senhora da Expectação. Tanto é que eu coloquei aí marcado, ó. E aí o fundador da região é que vai erigir essa capela, ó. Francisco, deixa eu trocar aqui para o meu marcador, né? Opa, é marcador, menino. Pronto, né? E ó, Francisco Monte em 1709, tá? Ou seja, se estabelece uma capela. E com o estabelecimento da capela, no entorno dessa região,
começa o desenvolvimento. Começa a chegar gente, começa a chegar colono, amplia-se a transição e a circulação de gado, as serras, especialmente a Serra do Pereiro, começa a ser ocupada, e à medida que o gado vai avançando para dentro do interior do Ceará, os conflitos entre colonos e indígenas também vão se acentuando. Tranquilo? Eu sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe dúvida. Se não, eu avanço no meu conteúdo. Gente, até aqui tudo na paz, de boa. Podemos seguir. Professor, Aceleramos, boa tarde, professor, tudo bem? aceleramos. Boa tarde. É o Vitor? É eu, Brando, tudo bem? Tô aqui na cidade, aqui já para fazer a prova aqui já. Ei, Brando, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Questões culturais, essa banca ela pode cobrar a questão do, por exemplo, né? Tem algumas coisas que fizeram agora o padroeiro, né? Fizeram algumas coisas sobre religião, parte de religião da cidade. Tu acha que pode cobrar, Brando, sobre isso? Sempre. Sempre. É comum a banca cobrar, por exemplo, as festividades do município. Teve um Padroeiro, tapete dia que de foi estendido elevação. na cidade, que é o tapete de São José. Foi estendido na cidade, eu acho assim que ela pode perguntar o tamanho, né? Pode sim. Jamile, não. Não, porque assim, cuidado. Arraial dos Icós é o nome da povoação. Só depois em que a capela é estabelecida e há um núcleo populacional fixo, com atividade econômica, com capela, com comércio e com a presença de um colono, é que nós vamos ter uma denominação oficial, certinho? Por isso, na hora da prova, o elaborador da questão ele tem que estabelecer isso. Vai sim, está no programa, viu, Pablo? A tristeza nossa está no programa, e a banca UPA ela tem uma predileção, para não dizer doença, vício em História do Ceará no núcleo ditadura, Vargas e, particularmente, o senhor Getúlio, Padre Cícero Romão Batista. Tá? Se você pegar as provas da UPA, você vai ver que é uma constante a presença dessa temática. Jamile me fez uma pergunta aqui. Qual foi a pergunta? O primeiro nome oficial, o Arraial Novo de Icó. Arraial Novo de Icó. Tá? E depois vai mudar para Arraial de Nossa Senhora da Expectação. Pra só depois, em 1842, quando foi elevada a condição de cidade, aí vai ficar Icó. Professor, sobre aquela questão do doutor Pedro Tembege, aqui dali também é uma bem que da cidade, né? Que ele tem uma importância muito grande, né? Vai sim, Giliardi. Fica gravada para o curso. Até porque hoje é só aula aberta, então a gente só vai ver alguns aspectos de Copa. A gente vai ver hoje alguns aspectos históricos, formação territorial, mas aí falta economia, falta população, falta cultura e arte, manifestações artísticas, muita coisa. A história de Có é muito vasta, muito, muito, muito vasta. Então a gente pincela só os assuntos que costumeiramente a banca cobra. Tranquilo? Mas a aula Professor, fica gravada. pode só explicar uma coisa para mim, professor? Só uma dúvida. Diz aí. A diferença de vila para arraial e para cidade. Assim, cidade eu sei, né? Agora, o que seria o arraial na época? Entendeu? O arraial é simplesmente uma ocupação. Só chega e se instalou. Pronto. Não tem nenhuma infraestrutura. É tipo como fosse cigano, é isso? Não, porque o cigano ele é um nômade. Ele não tem um processo de fixação. O arraial já é um processo de fixação. A partir do momento que há uma estrutura econômica, uma estrutura política, aí se eleva para a vila. Essa vila pode virar distrito e esse distrito pode virar cidade. O distrito, no entanto, pode ser reduzido para vila e pode voltar a ser incorporado ao novo município. Por exemplo, nós já tivemos casos, uma polêmica agora com o INCOR. Tá? O consórcio da região de saúde diz que ICO tem 7 distritos. 7. Na página da prefeitura está dizendo que só tem 6. E aí, nesse consórcio de saúde, diz que o Sete sétimo distritos, distrito, é sim, isso? diz que o sétimo distrito chama-se Três Bodegas. Sétimo distrito tem 3 bodegas.
Certo. É o que tá, não, é o que está na página do consórcio de saúde, não é na página da prefeitura. A página da prefeitura determina que só tem 6 distritos e que 3 bodegas é uma vila, não foi elevada a distrito. Então, muito cuidado quando receber essas informações, beleza? Beleza. Sim, é comum que a sede do município também seja distrito. Então, nós temos ICO, sede, e temos ICOzinho, certo? Inclusive, ICO, sede, é um distrito mais antigo. Vamos embora, porque senão não dá tempo e eu tenho 20 questões. Quero resolver pelo menos 10. Tenho fé que eu vou resolver pelo menos 10, né? Vamos lá. Cadê meu PowerPoint? Prontinho, o PowerPoint já está marcado. Nesse contexto do século XVIII, olha, aqui aparecendo a denominação Arraial Novo de Nossa Senhora do Ó, dos Icós, né? Lá por volta do século XVII, quando se estabelece a capela de Nossa Senhora da Expectação, já ao longo do século XVIII, com a presença de um capitão-mor que representava não apenas a defesa da província, mas também representava esta província junto ao governo de Portugal, a ocupação das margens do Rio Salgado. Motivo? Expansão do gado. Nesse contexto, é que vai surgir o primeiro padre oficial, Padre João de Matos Serra. Qual era o objetivo? Pacificar. Tanto é que bem aqui, ó, você vai ver o termo missões, certinho? Missões. Essas missões que ele está citando aqui, nada mais são do que isso aqui, ó, aldeamento. Os padres, os jesuítas, estabeleciam aldeamentos, áreas para a realização da catequese indígena, para assim facilitar o processo de ocupação das áreas. Tranquilo? Vamos embora. Nós temos aqui também o arraial evoluir, sai da condição de uma povoação e vai estabelecer a situação de vila. Aqui, ó, Vila do Icó. Agora, por que que isso vai acontecer? Icó estava estrategicamente localizada. Se você der uma olhadinha bem para cá, Icó está dentro dessa região aqui, ó. Vou trocar aqui meu recurso, colocar a caneta. Para cá, eu vou ter o Rio Grande do Norte, eu vou ter a Paraíba, eu vou ter o Rio Jaguaribe nessa região, e ó, em direção ao Piauí, em direção ao litoral, em direção aos Inhamuns. Onde é que está Icó? Bem aqui, tá? E o fato de ela estar bem aqui, ó, colocava Icó nessa situação. Na Professor, estrada, ou não? só uma dúvida. A questão da planta, da tipo de vegetação predominante no município. Pode a banca cobrar aí ou não? Vegetação ou bioma? Bioma. Bioma é caatinga. Vegetação? Pode sim, já cobraram. Recentemente, numa Clima semiárido, prova. né? O clima. Como? Clima semiárido, Tudo, né? tudo. Tem dois. Tem clima semiárido típico e tem clima semiárido brando. Tem dois na região. Pode Mas, perguntar a bacia hidrográfica, pode perguntar o nome dos riachos. Recentemente, agora, em Tianguá, na prova de Tianguá, perguntaram o nome dos riachos que atravessam Tianguá. Tá? Por isso, no nosso material, a gente coloca tudo. Tudo que é possível, disponível e faz o perfil da banca, está lá no material. Em 1738, gente, o arraial que evolui para vila, tá, se estabelece. Por isso que lá no brasão, vou voltar aqui, lá no nosso brasão, ó aqui, ó, aqui é a data de elevação à condição de vila, certinho? Data de vila. Por conta disso, nós vamos ter
que antes da elevação de Vila, né, já tinha um conflito aberto entre duas grandes famílias, a família Monte e a família Feitosa. Assassinato de lado a lado, domínio econômico, poder econômico, utilizando jagunço, utilizando indígena. Era o caos instalado no interior do Ceará. Foi tão grande que o capitão-mor do Ceará na época, o Manuel Francês, ele teve que intervir, porque a onda de assassinatos era gigantesca. E é por isso também que, junto ao rio Jaguaribe, vai se formar um riacho, e esse riacho vai ser denominado de Riacho de Sangue, por conta dos assassinatos que eram comuns ocorrerem na região. Tranquilo? Em 1780, perdão, 1700, 1824, vai acontecer um evento em escala nacional, né, com forte participação cearense, que nada mais é do que a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela vai ganhar força aqui na região do Cariri, particularmente com a família Alencar, né? Tristão Gonçalves, depois vai vir a presença de padres como o padre Mororó, importantíssimo nesse processo, né? Tristão Gonçalves, Pessoa Anta. A revolta começa na Bahia, atinge Pernambuco, e Pernambuco e o Ceará são os núcleos revoltosos mais importantes. A Confederação do Equador pretendia e proclamou uma república, lembrando que o Brasil, nessa época, era uma monarquia. E aí, como o Brasil era monarquia, né, as forças imperialistas vieram sufocar o movimento. E é nesse contexto, que Icó vai se tornar a capital do estado do Ceará, durante breve período, ó, entre julho até novembro. Mas a decretação da República do Ceará não acontece em Icó. A decretação da República do Ceará vai acontecer em Quixeramobim, ou Campo Maior, tranquilo? Pelo senhor Padre Mororó, que vai ser fuzilado em 1825, lá no chamado Campo da Pólvora, que hoje em Fortaleza é a Praça dos Mártires. Opa! Não, não ficou duas capitais, não. Veja só. O Império tinha uma capital, Fortaleza. 1823, Fortaleza sai da condição de vila e é levada à cidade, Fortaleza de Nova Bragança. 1824, acontece a Confederação do Equador. A Confederação do Equador era um movimento revoltoso republicano. Então, para os confederados, não existia mais Fortaleza. A capital da República do Ceará era uma outra coisa que não Fortaleza, e aí se determina que é Icó. Tranquilo? Entendido aí, Arthur? Professor, tem como o senhor repetir só um pouquinho nessa parte de capital? Agora, vamos lá. Primeiro, entender o movimento da Confederação do Equador, vamos contextualizar. O nosso país passa pelo processo de independência em 1822. O Brasil se torna independente de Portugal. Lindo. Em 1823, o imperador determina que haja uma constituição. E aí, os vários deputados provinciais, né, cada província manda seus deputados, para escolher e criar uma nova Constituição. Perfeito. Só que essa nova Constituição, ao invés de ampliar o poder do imperador, limita, diminui o poder do imperador. E aí ele não aceita. Ele diz que só vai aceitar a Constituição se a Constituição for digna do povo e dele. Manda dissolver a Assembleia Legislativa e cria do próprio punho a primeira Constituição brasileira, que é a de 1824. Esse ato arbitrário de Dom Pedro I é suficiente para eclodir uma revolução chamada Confederação do Equador. Tá? Bahia, Pernambuco e Ceará, especialmente Pernambuco e Ceará, onde nós teremos o maior núcleo de revoltosos. Eles querem, primeiro, o fim do Império e querem o estabelecimento de uma república. Sai imperador, vamos criar uma república,
e vão adotar uma constituição nos moldes do Equador. Por isso que o nome é Confederação do Equador. No Ceará, os revoltosos foram principalmente a família Alencar, né? José de Alencar, Tristão Gonçalves de Araripe, depois Padre Mororó, José Pessoa Anta, foram os revoltosos do Ceará. Padre Mororó, em Quixaramubim, chamado de Campo Maior, decreta a República do Ceará. E a capital da República do Ceará, que agora está apartada, está separada do Brasil, vai ser em Icó. É como se Fortaleza tivesse deixado de existir como capital e só valesse Icó como capital da nova República do Ceará. Que, afinal de contas, a Confederação do Equador era um movimento republicano contra a monarquia de Dom Pedro I. Entendido, Ana Cristina? Sim, obrigada. Nada, exponha. Vamos embora. Olha só. Eita, de olho no relógio. Aí nós temos aqui, prontinho. Estamos aonde? Aqui. Professor, Confederação. Pois não? só Oi. os pontos turísticos da cidade, os principais, porque eu vi no site da banca os principais pontos turísticos. É só os monumentos mesmo? As igrejas? No site da banca ou no site da prefeitura? Da prefeitura, é. Não, tem mais coisa. A cidade de Icó é a cidade que tem o maior patrimônio tombado do estado do Ceará. Pelo IFAM, que é chamado IFAM, né? Pelo IFAM. Porque nós temos 3 níveis de tombamento. Eu tenho um tombamento municipal, o tombamento estadual e o tombamento federal. O tombamento federal, que é pelo IPAM, Instituto Patrimônio do Estado Nacional, é que vai determinar o valor histórico desses monumentos, sejam casas, sejam prédios, sejam igrejas. No nosso caso de Icó, tá? Entre os monumentos tombados, nós vamos ter a Casa da Câmara, Cadeia e Câmara, parecido com o de Calcaia, que também é tombado, tranquilo? Mas isso é ponto turístico, a gente fala lá quando falar sobre a economia de Icó, certinho? A gente cita hoje como patrimônio, mas vai ver de novo no setor econômico. Bora lá, avançando, Confederação do Equador, e aí uma questão que é comum cair, certo? Hino. Eu quero que vocês atentem para um negócio. Icó foi estabelecida em 1735. A vila se estabeleceu em 1738. No entanto, olha de quando é o hino. O hino só é de 95. 95. E, ó, a vila existe desde 1738. E o hino é de 95. Um assunto e uma questão extremamente repetitiva é, na banca, perguntar o autor do hino, perguntar a letra do hino, ou colocar um trecho do hino para que o cara saiba do que ele trata. O hino de cor fala da planície onde ela está instalada, a depressão sertaneja, um termo, né, que é usado com respeito a Icó, a princesa do sertão, vai citar também a principal bacia hidrográfica que vai cortar o município, né, que é o Rio Salgado, o principal Só, afluente. só uma dúvida bem rapidinho, professor, aqui, que eu fiquei com a dúvida da questão dos estudos aqui. É sobre, por exemplo, o senhor fala aí o topônimo, né? Que é Princesinha do Sertão, chamado, né? Só que fala muito da terra do Louro, né, negada? Fala muito. E qual é Não, do. não. Terra do Louro tem uma explicação simples, tá? Nós usamos aqui no Ceará o termo galego para vendedores ambulantes. No resto do Nordeste, o termo galego se refere a pessoas loiras, né? Você vai no Rio Grande do Norte, para chamar de galego é uma pessoa loira, branca, loira, ruiva e tal. Então, a presença de pessoas brancas na região do Sertão Central e na região onde Icó está centralizado, criou essa alcunha informal da Terra do Louro. Mas a expressão que está vinculada historicamente a Icó
dada a sua importância política, econômica e cultural, é Princesa do Sertão. Tá? Cuidado. Se aparecer na prova, ele tem que colocar lá que é uma expressão informal e não historicamente construída. Certinho? Vamos embora. É. Nós temos o hino e aqui nós vamos ter a evolução administrativa. Como é que vai surgir a ICO moderna, tá? Por exemplo, olha só a Carta Régia. A Carta Régia que vai estabelecer ICO é de 1736, certinho? Instalado em 2 de março. Ah, mas Brando, na bandeira lá no brasão não tem 2 de março, tá? A data que tem lá é outra data. Porque uma coisa é a instalação, né, cartorial, ou seja, o papel, e outra coisa é a instalação efetiva. E por causa dessa instalação efetiva, é que vai aparecer no brasão, ó, volta aqui para o brasão, olha aqui a data, 4 de maio. E olha o documento. O documento não é de 4 de maio, é dia 2 de março. Ou seja, 2 meses depois é que, de fato, a vila será instalada. Durante esse período, é criado o distrito, e aí sim, a denominação do primeiro distrito, Arraial da Ribeira dos Icós. Ribeira, uma referência ao rio Jaguaribe e ao rio Salgado, e Icós, uma referência aos indígenas que ocupavam a região. Por conta disso, logo depois do decreto de Dom Pedro I, 1823, ele determina que as principais vilas sejam elevadas à condição de cidade. A primeira vila elevada à condição de cidade será a vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, criando aí o nome de Fortaleza de Nova Bragança, né? E depois nós vamos ter a elevação também de Icó, né? Nessa época, o nome da cidade era Icós e não Icó no singular. Icós, de novo, uma referência aos indígenas. E olha que coisa estranha, tá? Ao longo do século XIX, Icó vai ficar como distrito de Beberibe, extremamente distante de Icó. Mas por quê? Porque até então nós não tínhamos a mesma quantidade de municípios que nós temos hoje. Na verdade, dos 184 municípios que o Ceará possui, né, nós temos a origem desses 184 a partir de apenas 18. 18 municípios é que vão se desmembrar e vão gerar os outros 184. Tá? Aí, no século XIX, vinculado a Beberibe, ainda no século XIX, é criado um distrito de anexado, né, anexado ao distrito de Conceição. No século XX, o município passa a ter 3 distritos oficiais, ó, 1911, Icó, Bebedouro e Conceição. Na sequência, em 33, quando o Brasil estava sob a tutela, sob o domínio de Vargas, né? Getúlio Dornelles Vargas dá um golpe em 1930, substitui governadores e prefeitos por interventores, e aí começa o processo de ampliação de vários distritos e vários municípios. Nesse contexto, nós vamos ter a criação do distrito de Água Fria, Lima Campos, que ainda está lá, Oroz, que depois vai se emancipar como município, e Santa Maria. Esses aqui são anexados ao município de Icó, tá? Ainda no mesmo ano, em 33, aí nós teremos Icó, Bebedouro, Conceição, Água Fria, Lima Campos, Oroz, ainda como distrito de Santa Maria. Essa permanência só vai mudar a partir do final da década de 30, especialmente em 37, quando é estabelecida uma Constituição. Diga-se de passagem, a nossa banca,
A UPA, ela cobra costumeiramente a história das constituições. Já caiu umas 2 vezes ou 3 vezes sobre a Constituição criada em 37, que é a chamada Constituição Polaca, tá? Ou Polaquinha, inspirada na Constituição da Polônia. Aí, na década de 30, esse distrito Bebedouro, ele vai trocar de nome para Bonfim, tá aqui. O distrito de Santa Maria vai trocar também de nome para Icozinho, tá? E é criado o distrito de Pedrinhas, ou seja, à medida que entra gestão e sai gestão, à medida que entra governo estadual ou federal, acontece um conjunto de mudanças políticas territoriais em Icó. Nós vamos ter aí entre 39 e 43, o período que Icó teve uma ampliação considerável dos seus distritos, agora são 8. Icó, que é a sede, Água Fria, Bonfim, que já tinha trocado de denominação, Conceição, Icozinho, Lima Campos, não tem essa vírgula, Oroz e Pedrinhas. Década de 40, né? Nós vamos ter a mudança de Água Fria para Igarói. O que é isso? Por que é que isso vai acontecer? Por que é que eu vou pegar um nome mais simples, que é Água Fria, e vou lascar um nome de origem indígena? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Conceição para Guaçocé. Por que isso? Na década de 40, o Brasil estava em guerra. O Brasil entra em guerra na Segunda Guerra Mundial em 1942, do lado dos aliados. E aí, dentro desse período de guerra, se busca, de novo, um processo de valorização do nacional, né? A valorização das palavras indígenas, a valorização do que vinculava-se ao Brasil, e aparta-se, separa o Brasil de qualquer vinculação com os países do eixo. Tanto é que, se vocês acompanham o futebol, não é meio o meu caso, né? O time Palestra Itália, que existia nessa época, ele vai trocar dando... Alô? Oi, Pedro. Oi, Brando. Desculpe, só interromper, tá bom? Essas questão dessas datas, essas datas aí, ela, para a questão de prova, eu só acredita que seja relevante aí, essa questão das datas? Não, não. Raramente ele vai colocar uma questão de data. Só se for uma Só data se for a extremamente fundação do recente. município, não é não, Brando? Fundação do município? Como? O ano? Sim, ano de fundação do município, quando o município foi elevado à condição de vila, quando foi elevado à condição de cidade, tudo isso são datas importantes. Mas o processo de evolução, colocar um número de decreto e associar esse decreto a uma mudança política é muito pouco provável. Mas por que é que nós colocamos? Que nós não podemos deixar de informar, tá? Peca-se por excesso e não por falta. Vai que o cara vai lá, como já aconteceu, né? A própria banca UPA faz isso, né? Ela colocou uma questão muito recentemente sobre um autor que tinha nascido numa cidade específica. E muita gente não tinha essa informação no material. Por exemplo, Filhos Ilustres de Icó. Nós vamos ter 2 personalidades importantíssimas na história do Ceará. Um deles é Nogueira Scioli e o outro Heráclito Graça. Os dois nascidos em Icó, tá? Personalidades importantíssimas para a história cearense e até para a história nacional, considerando que Heráclito Graça fez parte da Academia Brasileira de Letras, considerando também que a Academia Cearense de Letras é mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras. Tranquilo? Então vamos lá. Na década de 50 permanece os 8 distritos, com algumas mudanças, até que lá no finalzinho da década de 50, 56, ó, o distrito de Oroz vai incorporar esse e vai incorporar esse. E aí Oroz sai da condição de distrito e passa à condição de cidade. Falando em Oroz, uma das questões, eu acho que foi a prefeitura de Porteiras, ou foi da própria Oroz, né, elaborada pela UPA, ela perguntou sobre o Fagner, né, se o Fagner tinha nascido em Oroz. E aí muita gente assinalou que sim.
Só que o Fagner não nasceu em Orochi. O Fagner nasceu em Fortaleza. Ele pode ter vivido grande parte da vida dele, a maior parte da vida dele, em Orochi. Mas ele é de nascimento fortalezense. Tanto é que ele foi preciso que ele recebesse o título de cidadão de Orochi. Então, muito cuidado quando essas questões forem abordadas. Durante a década de 60, aí o município cai para 5 distritos. Icó, Cruzeirinho, Icozinho, Lima, Campos e Pedrinhas. Tá? Década de 60, ainda, o município Lima Campos é elevado à condição de município, depois vai perder essa condição e vai voltar à condição de distrito. Até que na década de 60, e ó, importantíssimo, década de 60. Em 63, à frente do governo do Ceará, estava o senhor Vigílio Távora. Em 64, acontece o golpe da ditadura militar. E aí, com o golpe da ditadura militar, muda tudo. Por quê? Anteriormente, os estados tinham o poder de criar municípios. Depois, isso vai mudar na década de 80, né? Depois, até o ano 2000, 2011, só quem podia criar municípios, de novo, era a União. Né? E a partir disso, da década de 60, nós vamos ter a incorporação e o estabelecimento dos antigos distritos. Icozinho, Lima, Campos, Pedrinhas, tem de novo seu território anexado a Icó, e na década de 60 se estabelece que Icó permaneceria com 6 distritos. Icó, Cruzeirinho, Icozinho, Lima Campos, Pedrinha e São Vicente. Se você voltar um pouquinho, você vai ver aqui no brasão, ó, aqui, 3 mais 3, 6 distritos baseados na última classificação distrital. Só que é que acontece? Os distritos crescem economicamente, crescem popularmente, tá? Demograficamente, e alguns desses municípios, agora, distritos, agora estão pleiteando o seu processo de emancipação. Tá? Por isso, nós temos aí Lima Campos no processo de emancipação e Icozinho também no processo de emancipação. O processo está caminhando. Tá? Nós temos de importante, e isso é comum, já caiu diversas vezes nas provas, a questão do patrimônio histórico. Patrimônio histórico é uma questão que é muito costumeiramente cobrada. Principalmente esse aqui, ó. Teatro da Ribeira dos Icós. Motivo: primeiro teatro do Ceará. Foi em Icó. Primeiro teatro. Ele é bem mais antigo do que o Teatro José de Alencar. O Teatro de Alencar é famoso. Beleza. Mas o primeiro é o de Icó. E o de Icó não foi só o primeiro teatro do Ceará, como também é o sexto do Brasil. A mesma situação de paróquia. Né? Em Icó, nós temos a segunda paróquia do Ceará. A primeira foi estabelecida em Aquirás e a segunda foi em Icó. Em elevação à vila, primeira vila Aquirás, segunda vila Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, terceira vila Aquirás. Então, essa temática é sempre muito cobrada. Então, nós vamos ter como patrimônio tombado a Casa da Câmara e da Cadeia, criada aí dentro do século XVIII. Outro ponto importante, o sobrado do Canela Preta. Toda vida que vocês lerem sobrado, muita calma nesta hora, tá? Cuidado, porque já aconteceu, se eu não me engano, foi um desses concursos aí de Granja, para aquela região, que a banca, ao invés de colocar a palavra sobrado, colocou solar, tá? Então, vou voltar aí para explicar a diferença básica. Parece uma diferença boba, mas não é. Isso muda absolutamente tudo na questão. Qual é a diferença básica de uma para outra? Solar só é moradia. Só tem um andar. Um andar
moradia. Só lá. Acabou-se. Sobrado tem 2 andares. A parte de baixo é um comércio, um estabelecimento, alguma coisa assim, um armazém, e a parte de cima, a moradia. Por isso, essa distinção entre sobrado e solar. E eu lembro que a banca, uma vez, colocou isso, né? Colocou solar, quando, na verdade, o monumento se tratava de sobrado. Tranquilo? E aí nós temos aí o icônico sobrado do Canela Preta, né? Claro que eu coloquei lá o nome do indivíduo que recebeu o apelido, né? Pode sim, aconteceu em Nova Olinda. Aconteceu em Nova Olinda, tá? Por sinal, estava no nosso material, na aula de véspera, a questão do patrimônio. Eu acho que era um mercado, mas eu tenho essa prova comentada. Sim. Ele pode colocar só a imagem e pedir para que você assinale. Nós temos aqui o teatro, né, Ribeira dos Icós, aqui a informação, é o centro mais antigo do país e o primeiro do Ceará. E aqui, né, o sobrado. Ó. Você está vendo 2 andares. Ó. A parte de baixo, um armazém, secos e molhados e tal, né? Parte de baixo. E a parte de cima, moradia, né? E aí, se você der uma olhadinha com atenção, você vai ver que as construções tinham janelas enormes e tinham portas enormes, totalmente fora do padrão, né? Hoje, quase ninguém constrói mais isso, por um motivo simples, né? Nós não tínhamos ventiladores nessa época. Então, ficava extremamente quente. Eu estava observando agora na montagem do nosso material e tinha uma informação que é uma informação sem pé nem cabeça, né? Dizendo que a temperatura média lá de Icó era 37 graus. Gente, isso não é temperatura média. 37 graus. Não é temperatura média. Isso aí é pico de temperatura. Tá? A temperatura média de 35, 32, 35 é em Teresina, né, que não tem acesso ao litoral, está no meio do estado, tem pouca vegetação, é uma outra situação. Então, muito cuidado quando vocês pegarem esse tipo de informação. Então, nós temos aqui o sobrado do Canela Preta, né? O João André Teixeira Mendes, que foi uma figura importante, participou de várias revoluções, é, tocou o terror, castrava pessoas, mandava matar. Tanto é que ele é preso, é condenado 2 vezes à pena de morte, tem a sua prisão tramutada para um degredo, né, para um exílio na Amazônia, e ele passa 20 anos preso. E antes disso, ele se choca, ele bate de frente com o Joaquim Pinto Madeira, né, onde acontece a chamada sedição de Pinto Madeira, que não aceita a renúncia de Dom Pedro I, e também vai se bater de frente com a família Alencar. No entanto, a família Alencar vai assumir o poder no Estado em 1834, o que piora assustadoramente a situação dele. Tá? Ele quase extermina a família dos Cavalcanti na região do Icó. Aqui, 2 figuras nascidas em Icó. Esse cidadão aqui foi o pior ditador do Ceará, né? Antônio Pinto Nogueira Scioli. Ele governou o Ceará de 1896 a 1912. Só que Professor, vamos tem a ver também com a oligarquia ansiolina, né? Criaram uma é oligarquia, né? exatamente isso. Esse cidadão aqui ele ficou no poder 16 anos, mas vejam, não tinha reeleição no Brasil nessa época. A reeleição só vai ser inventada em 94. Então, como é que esse cara ficou no poder? Simples, matando os inimigos, subornando os prefeitos, e ele tinha um parceiro político, econômico e religioso fundamental. Nada mais, nada menos que o senhor Cícero Romão Batista. Tá? Era o Nogueira Scioli comandando de Fortaleza e Padre Cícero comandando do interior. Tanto é que quando Nogueira Scioli é deposto em 1912, em 1914 vai acontecer a chamada sedição de Juazeiro, né? E esses 2 assuntos, Nogueira Scioli e sedição de Juazeiro, é batata, é comum cair na UPA. A UPA gosta de abordar governo Lula, a UPA gosta de abordar a questão regional, né?
O governo gosta também muito sobre a questão de Padre Cícero. E aqui, né, o contrário do Uguercioli. O Uguercioli foi um facínora, bandido, assassino. Aí nós vamos ter Heráclito Graça, né, nascido também em Icó, né, inclusive aqui é uma das avenidas de Fortaleza, né? Ele nada mais era do que filho do barão de Aracati. Isso também pode ser cobrado, né? E foi membro da Academia Brasileira de Letras. Recordando, a Academia Cearense de Letras, ela é mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras, tá? Aí nós temos alguns aspectos geográficos e muita calma nessa hora, porque esse assunto também é muito comumente cobrado. Se você olhar nesse mapa, esse mapa é o mapa do IPESC, tá? Eventualmente, o IPESC manda uma informação desatualizada, né? Como ela manda a informação desatualizada, nós trabalhamos com basicamente três esferas. Nós trabalhamos com informação do IPESC, Estado do Ceará. Nós trabalhamos com informações do IBGE, na esfera federal, e trabalhamos com informações também da prefeitura. Então, é muito comum que caia esse assunto. Você está observando nesse mapa, por exemplo, nós vamos ver a presença dos distritos. Ó. São Vicente, Pedrinhas, Icó, Lima Campos, tá? Tudo presente aqui e as rodovias que atravessam também o município. Tenha muito cuidado, porque já aconteceu diversas vezes de se perguntar quais são as vias que atravessam o município. Além do mais, é comum que a banca pergunte isso aqui, ó. Região intermediária, região que influencia parcialmente o município. A região intermediária é Iguatu e a microrregião é Iguatu. A mesorregião é a posição que o município ocupa dentro do estado. Então, ela está no centro-sul cearense. E a região imediata, Icó, influencia o próprio Icó. Tá? Considerando isso, ó, olha só a área. O município de Icó não é pequeno. 1.865. Brando, pode ser cobrada a área? Já caiu várias vezes das provas. Só que toda vez que vão cobrar a área, eles colocam assim, é de aproximadamente. Aproximadamente tantos quilômetros. Aproximadamente tantos quilômetros. Certinho? Vamos lá. E aqui nós vamos ter os distritos, o ano de criação desses distritos e, novamente, o nosso mapa e os bairros da cidade, certinho? Também já aconteceu na UPA, em outros eventos, de ela cobrar o nome de bairros. Aí nós temos aqui Icó, sede de 1735, Cruzeirinho de 53, Icózinho de 33, Lima Campos 51, Pedrinha de 38 e São Vicente de 63. Agora, nós vamos sair daqui e vamos entrar no processo de resolução de questões, ok? Eu vou voltar aqui para o meu PowerPoint, vou abrir aqui o meu hall de questões. Prontinho, já vou colocar aqui na agulha, né, o meu hall de questões. Pronto, para a gente fazer aqui as nossas marcações. Vou apresentar aí para vocês, para a gente resolver algumas questões só enquanto o arroz seca. Tranquilo? Professor, a principal atividade econômica do município é agropecuária, não é isso? Não, a principal atividade econômica do município é serviços, de acordo com o Anuário do Ceará. Agora, se Certo. perguntar qual é a principal atividade econômica que fez com que o município se desenvolvesse, aí sim é a agropecuária, particularmente a pecuária. Beleza? Vou apresentar Certo. aqui para vocês Obrigado. a minha tela. Tranquilo. Vou apresentar aqui para vocês a minha tela para a gente resolver as nossas questões, certo? Está todo mundo visualizando aí as questões. Vou ampliar aqui. Prontinho, ó. Esse aqui é um caderno, é o e-book que a gente mandou para vocês, né? Um e-book aqui bem mais
bem mais robusto, né, com mais informações e tal, com as marcaçõezinhas. E aí vamos resolver aqui algumas questões na nossa aula de hoje. Olha só, primeira questão, 0800. As cidades de Icó, Sobral e Aracati destacaram-se como centros comerciais no século XVIII e início do século XIX, em virtude, tá, por que é que essas cidades foram importantes? 0800. Primeiro, não tem relação nenhuma com os latifundiários. Você elimina essa questão. Vou até colocar aqui a cor. Pronto. Não, foi demais. Troca aqui para o preto. Desfaz. Prontinho. Marca de vermelho. Sem pé nem cabeça. Segundo, não foi algodão. Por que é que não foi algodão? Porque o algodão ele vai ganhar força no século XIX. Descarta. Portos sem pé nem cabeça. Icó não tem porto. Então, eliminando todas, nós temos como alternativa correta as charqueadas. E o que eram as charqueadas? A produção de carne de gado. O gado produzido no interior e transportado para o litoral. Era o que a historiadora Valdelice Girão chamava de civilização do couro. Olha a segunda. As 16 primeiras vilas criadas no Ceará, apenas 4 delas, Aquirás, Fortaleza, Aracati e Calcaia, estavam diretamente no litoral ou bem próximo dele. As demais 12 vilas mais antigas localizavam-se sertão adentro, próximos a cursos d'água ou em regiões serranas. Icó, Viçosa, Baturité, Crato, Sobral, Granja, Quixaramubim, Guaraciaba do Norte, Pulsas, Tauá, Jardim e Lavras da Mangabeira. Uma questão não muito boa. Mesmo ele fornecendo todas as datas de criação, é uma questão bem capciosazinha. Então vamos lá. Esse aspecto de ocupação do espaço cearense se deveu. Primeira coisa que você vai eliminar. Não importa, não importa qual o nível da questão. Quando as nossas questões são A, B, C, D, você vai bater o olho em cima e vai eliminar sem medo de ser feliz, pelo menos duas questões, tá? Primeira coisa que você vai eliminar. Olha só o item A. Ação dos coronéis que conduziram a política local desde o início da colonização, voltando as atenções do Estado para as regiões de seu interesse. Elimina o item A. Por quê? Porque a figura do coronel ele só vai existir de fato lá no final do século XVIII. Até então não havia denominação de coronel, e sim de latifundiário que dominavam essas terras. O item A passa o rodo. Segundo, que você vai eliminar também a atividade canavieira, tá? Nem todos os municípios cearenses tiveram atividade canavieira. A atividade canavieira no Nordeste, ela estava vinculada principalmente ao litoral. E o Ceará não participou do ciclo econômico da cana. Nós participamos do ciclo econômico do gado e depois do ciclo econômico do algodão. Então, o item A e o item B devidamente descartado, tá? Dois itens. Item C. Aos esforços dos bandeirantes que, na busca por metais e pedras preciosas, fundaram povoados que resultaram nas vilas e cidades mais antigas. É um item bom, deixa cozinhando. Vamos para o item D. A pecuária, a atividade subsidiária, tá? Ou seja, uma atividade vinculada, né, a outra produção econômica, ó, vinculada, subsidiária, ou seja, mandava recursos para a produção açucareira, porque não havia espaço agrícola no litoral para disputa de gado e cana. As terras litorâneas, por decretos imperiais, estavam destinadas à produção de açúcar. Então, nós ficamos com duas alternativas. A pecuária, atividade subsidiária da produção açucareira, que se expandiu para o interior das capitanias, pois o litoral era dominado pela monocultura canavieira para exportação. E o item C, que está dizendo os esforços dos bandeirantes. Ora, os holandeses até procuraram metais preciosos, mas não encontraram metais preciosos no Ceará, pelo menos não nessa época.
Então, você vem para cá, descarta essa questão. A nossa alternativa é o item D de dado. Tranquilo? Vamos aí para a nossa terceira questão. Duas famílias cearenses que travaram entre si um sangrento conflito no século XVIII são. Essa questãozinha, Ah, essa questão número 3, ela foi elaborada pelo INPA, né? Então, Freitas e Queiroz está descartado, sem pé nem cabeça, né? Torres e Britos também está descartado. Cavalcante foram quase extintos, né? Pelo Canela Preta aí no Icó, você descarta também. Então, nós temos aqui o mais antigo e mais conhecido conflito familiar do Ceará. Se puxarem o conflito familiar de Pernambuco, por exemplo, aí nós teremos os Sampaio e os Correia, né? Não sei se vocês recordam, mas o senhor Antônio Luiz Gonzaga era de uma das famílias, a família Sampaio. E lá em Exu, pelo lado pernambucano, né, ainda tem ruas que só tem viúvas da família Correia e outras ruas que só tem viúvas da família Sampaio. Tá? Então, esse movimento aqui, de conflito familiar, foi o chamado também de movimento da pá de cal, né, porque envolveu, entre outras coisas, além dessas famílias, a presença dos indígenas como combatentes. Tranquilo? Vamos aí para a questão número 4, questão de nível fácil. A etimologia da palavra Icó está corretamente assinalada no item. Primeiro, Rio das Onças é Jaguaribe, né? Jaguar é onça, Ribe, rio. Rio das Pedras Brancas é Itaitinga, Itapedra, Tinga Brancas, tá? Pau Queimado, Calcaia, aqui na Grande Fortaleza. Então, nós ficamos apenas com uma denominação, a etimologia da palavra Icó, água ou rio da roça. Tá? Questão número 5. São elementos que constituem as armas municipais. Muita calma nesta hora. Esse assunto aqui, ó, é muito comum que também aconteça. As armas municipais são definidas de acordo com a lei orgânica do município. Tá? Nada não está no conteúdo programático, não está, de que a lei orgânica possa cair na nossa prova de conhecimentos gerais. Tá? Mas nada impede de que ela seja abordada, porque a lei orgânica também fala das características do município. Então, são elementos que constituem as armas municipais: a bandeira, o hino e o brasão do município. Certinho? Entre os elementos que compõem o brasão municipal de Icó, ó, aqui, ó, brasão municipal de Icó, destaca-se, e é isso aqui que derruba muito candidato desavisado, a exceção. O que é que não tem lá no brasão? Tem estrelas? Tem. Tem estrelas que representam os distritos. Tem ramos de algodão? Ramos de algodão e ramos de milho. Está lá presente. Tem a data da criação do município? Tem a data da criação do município. Então, o que é que não tem no nosso brasão de Icó? Não tem a presença de serra, de jeito nenhum. E aqui, aquela questãozinha para derrubar o candidato desavisado. Pronto. Os criadores da letra e arranjo ou música do hino de Icó correspondem respectivamente. De cara, como é que você vai eliminar? Não teve nenhum maestro, maestrina ou religioso envolvido. Então você vem para cá e já passa o rodo nessa, tá? Já foi. Quem criou tanto a letra quanto a música foram duas mulheres. Então você já descarta o item A. Né? Alex Bessa e o Maestro Jardilino foi que criaram a letra e o hino de Itaitinga. Pronto. Aí fica com Cira Montezuma e Isira Silvino. Essas duas aqui criaram de Pacatuba.
Você vem para cá, o que sobra é a nossa alternativa aí, Maria da Conceição Ferreira Alves e Francinete da Silva Ferreira. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. São 5. Cadê? Os prédios históricos? Tem sim. Só que como hoje é uma aula aberta, a gente não colocou na íntegra o nosso material. Tem a parte de tombamento, tem a parte... Se você quiser do IFAM, o IFAM tem inclusive o número do processo. Certinho? Nós colocamos só o que é comumente mais comum cobrado pela banca. Tranquilo? Meninos, nós vamos ficando por aqui. O restante das questões, o curso vai... Vou Professor, formatar. então, Oi. professor, Fala, Elton. libera essas questões para a gente, por favor, ou tá no material? Tá no material. Ah, então tá bom, obrigado, viu? Beleza? Eu só Professor, vou gastar e... eu posso dar uma palavrinha em particular com o senhor após a aula? Cara, não sei como, porque eu já emendo a aula daqui a pouco. Mas fala contigo, pode deixar. Esquece não, Beleza? Brandão. Eu, Não esqueça, não. eu fui Você aluno sabe o que é? do Tiradentes Lá Concurso. dos Tiradentes. Lembro sim. Camaradas, eu vou ficando por aqui. Vou colocar daqui a pouco o gabarito disponível para vocês e o curso encaminha para vocês. Tranquilo? Boa tarde, bom descanso. Fui.